Aleluia! Ai, Jesus! Pode subir aí para lá. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Eu, diante de alguns relatos, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente está ciente da batalha que a gente vive, principalmente a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, o que nós não podemos esquecer é que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Aí, sobre acerca do que o irmão estava falando das aflições, eu vou ler só uma coisinha aqui para o irmão, que encontra-se, depois o irmão pode meditar em casa, aliás, todos, encontra-se aqui em segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 9, está escrito assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Entendeu, irmão? Não fica preocupado, pintou aquela coisa, aquela aflição, pega a palavra, bota o joelho no chão, clama ao Senhor. Sabe por quê? Pode um do teu lado, pode outro do outro lado dizer que isso é besteira, que é bobeira, mas pode ser, mas é a sua bobeira, é a sua besteira, é aquilo que você crê. Sabe por quê? Enquanto você não vê, tem muita gente que enquanto não vê, não acredita. Mas Jesus disse que felizes os que creram sem ver. Aleluia. A gente tem prova de Deus na nossa vida, desde quando a gente não conhecia, principalmente hoje. Então, não entra em aflição não, irmão. Deu vontade de parar, uma vez eu já falei isso aqui mesmo, deu vontade de parar, de desistir, insiste, porque está chegando. Pode ter certeza, está chegando. É porque a gente fica ansioso, a gente quer na hora. Não existe vapt-vupt, é só na televisão, no humorístico. Na vida real, é de acordo com a vontade do Senhor. E diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então temos que permanecer. Tu leste bem, Josué, disseste para ele: Senhor, tenha bom ânimo. É difícil, claro que é difícil, em meio às dificuldades, em meio à tempestade, mas tem uma coisa que a gente tem que sempre refletir. Você está na tempestade, o mar está bravio, você está morrendo de medo do mar, mas o lugar mais seguro ainda é dentro do barco. Não saia, porque se sair, se afoga. E eu fico muito feliz, a hora que eu recebi a mensagem, a minha agenda estava lotada, mas aí eu falei, vou descartar, porque o que a gente vai receber é muito maior do que o que Gustavo me pagou. Oh, aleluia! Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente poder, que não é por ouro nem por prata. Glória a Deus. Ouro e prata não tem valor nenhum diante disso aqui, diante do que Jesus fez por mim e por você. Porque às vezes a gente fica naquela coisa, eu gosto de falar, porque a gente vive muito o Antigo Testamento, a gente está deixando Cristo de lado, para dar glória onde não tem que dar mais glória. A gente está vendo esse problema lá, do Hamas, do Hezbollah, com Israel,
Quem é Israel? Israel ainda não está ainda. Continua com aquela mentalidade de guerra, de que o Messias vai vir e que tem que destruir. Então acontece isso, a gente vê as atrocidades, bebês sendo... Mas para eles é normal, porque eles ainda têm aquela mentalidade de que é a força da espada, tem que dizimar aquele povo para colocar outro. Jesus foi claro, ele veio para os seus não o quiseram. Estamos aqui, precisamos aproveitar isso e orar por eles, não só por um povo, por todos, porque a palavra diz que todos têm que ter entendimento da verdade, todos têm que conhecer a verdade, conhecer a Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, não tem outro, e a gente tem que estar aceso para isso. Então vamos dar sequência. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Avançou. Diz assim a Sagrada Escritura: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Aleluia. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, por esta palavra. Eu te peço, meu Senhor, que o teu Santo Espírito possa colocar em nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem, às vezes a gente vai discutir outras coisas acerca dessa passagem, né? Eu já vi muita discussão acerca dos irmãos, que não sei o que, Maria isso, Maria aquilo, que não tem nada a ver, que não leva a salvação, não leva a nada a não ser discussão. E discussão não leva a nenhum ponto, principalmente quando tem a palavra do Senhor. Porque se você tem o conhecimento da verdade, tem, o outro não tem, e você não pode querer empurrar goela abaixo, porque ele vai tentar, é normal, porque o ser humano se sente melhor do que o outro. Enquanto você não tem a humildade do Senhor Jesus, você se sente melhor. Tanto que Jesus mostrou muitas vezes, principalmente quando ele lavou os pés dos apóstolos. Para quê? Para mostrar a humildade. Aleluia. A gente, quando abre em Filipenses 2, o crente que se vangloria, quando lê aquilo, então, não tem na Bíblia dele. Porque ele, mesmo sendo Deus, não se usou de usurpação para ser igual a Deus. Ele se humilhou ali, se rebaixou, se humilhou, se colocou como um ser humano.
em forma de humano, e aceitou a sua condenação, por culpa nossa, não por culpa dele, porque nele não havia pecado. Ele estando na terra, os 33 anos que ele ficou na terra, ele não tinha pecado. Não importa se outros digam outras coisas, o problema é de quem não crê, porque já está escrito, aquele que nele crê será salvo, quem não crê, já está condenado. Então a gente tem que pensar o quê? Eu tenho que pensar primeiramente em mim, na minha família e nas pessoas que eu preciso alcançar, porque a palavra do Senhor é muito importante para nós que somos igreja, mas para quem está lá fora, é o seu testemunho, é a sua atitude, é o seu modo de vida, porque se não houver mudança no teu modo de vida, não tem evangelho. A gente vê muito isso acontecer, as pessoas vêm para Jesus, aí fica naquela empolgação, não buscam conhecimento, aí não demora muito, sai, você fica assim, caramba, fulano estava tão bem na empolgação, e a culpa é de quem? Da própria igreja, porque a igreja está mudando os métodos, está mudando o evangelho, a gente está mudando as músicas, a gente está colocando termos de fora da palavra, termos que não tem nada a ver com Deus, para dentro do evangelho, para o quê? Para que o cara que está lá fora entenda. Então eu vou falar numa linguagem digital, para o cara entender. Não, meu irmão, fala na tua linguagem. Quando a gente canta um hino da harpa, ou do cantor cristão, olha a diferença, ali tem o quê? Respeito. Quando eu era criança, a gente era educado para respeitar os mais velhos, era senhor, não importasse quem fosse. Às vezes a gente ficava bolado, porque, não sei nem quem é esse velho, meu pai diz que eu tenho que ir, mas é isso aí. Hoje em dia não, hoje em dia o pai se vangloria quando o filho dele está lá, você para lá, você para cá. Eu trato meu filho como um amigo, não é teu amigo, é teu filho. Primeiro ele é teu filho, então tem que ter o quê? Tem que ter postura, como Deus tem conosco, postura de pai. Quando ele tem que nos corrigir, corrige. Não tem, Deus, mas foi isso. Não adianta dormir, porque o pai vai chegar. Agora, era uma estratégia que a gente usava, né? Quando era criança, papai vai chegar, e ele falava, quando eu sair da fábrica, a gente conversa. Ele saía 10 horas, 9h30, todo mundo já ia para o berço, porque está dormindo, teoricamente, ninguém vai apanhar dormindo. E era isso. Hoje em dia não. Hoje em dia o pai vai chamar a atenção, o filho xinga ele, briga, discute. Por quê? A culpa é dele que não soube educar. Hoje é assim. Então a gente tem que ter atenção para a palavra. Você tem que conversar, você não tem que ser agressivo, você tem que ser autêntico. Ali, não pode, não é não. Não é não. Não é não, não é só moda. Não é não, é não. Disse não é não importa quem seja. Falou, não pode. Até, mas eu vou fazer porque não pode. Às vezes, você está aqui responsável de alguma coisa, aí você fala para a criança, não pode fazer, meu pai deixa, sabe? Então você enquanto pai, você tem que passar os valores. Se você não passar os valores, fica assim. Aí o que acontecia com Jesus? Jesus, ele não era aceito na localidade dele. Por quê? É o que acontece. Quando alguém vê você melhorando de vida, o cara fala, lá Gustavo, olha, está pensando que ele é o quê? É a primeira coisa. Então eles viam os milagres que Jesus fazia, mas ficava assim, mas esse cara não é o filho do carpinteiro? Não é irmão de fulano? Que sabedoria é essa? Nunca estudou, né? Mas qual é a sabedoria? É de Deus, e ela é para todos, tanto que a palavra diz, pede sabedoria, não, a gente está pedindo o quê? A gente quer dinheiro, a gente quer emprego, a gente quer saúde, a gente quer todo tipo de situação, e não pede o mais importante, que é sabedoria, porque se você pede sabedoria a Deus, a gente dá. Por isso que Tiago fala, pedis, não recebeis, por quê? Pedis mal. Às vezes o cara ganha uma bênção,
Aí ele recebe uma benção. Aí ele, caramba, Deus me abençoou com aquela moto ali, ó, branquinha, bonitinha. Aí passa alguém com uma moto maior do que aquela. Pô, fulano, a igreja está com a moto melhor. Aí daqui a pouco tu vai orar para o Senhor te dar uma moto melhor. Quer dizer, então Deus é para te dar bênção moto, bênção material. Você não está pensando no reino de Deus, você não está preocupado em melhorar. Deus me deu uma bênção para que eu possa abençoar. Aí qual a maneira que você vai abençoar? Pergunta a Deus, porque se você perguntar a Deus o que você precisa fazer, Ele vai te responder. Porque a gente tem mania de tomar atitudes, sabe, sem falar com Deus, e quando tu vê, já foi, aí você fica naquela, poxa, aí você lê, poxa, Josué tomou uma atitude lá, atacar Ai, sem antes perguntar a Deus, deu no que deu. Eliseu perguntou a Geazi, em vez de perguntar a Deus o que ele faria pela viúva, pela sunamita. Então é assim, a gente está vendo o exemplo na palavra do Senhor, porque diz que é melhor você aprender com o erro dos outros do que com os próprios erros, porque existem erros que a gente comete que não dá para corrigir. Então você vê alguém fazendo alguma coisa ali que não é agradável, tu fala, caraca, maluco, eu me liguei que isso eu não posso fazer. Aí você vai, medita na palavra, e a palavra vai te dar orientação. Por incrível que pareça, dentro desses 66 livros, tem pergunta e resposta para tudo, não tem nada sem resposta, é incrível isso. Você fala, cara, esse livro é muito doido por conta disso, porque ele te responde. Você fica ali meditando, daqui a pouquinho você olha, você, cara, que isso? Aí tu, pô, eu estou com um problema tal, aí você bota o joelho no chão, você lê a palavra, aí daqui a pouquinho o Senhor te apresenta, aí tu vê uma coisa aqui, a resposta está ali. Então é assim, a gente tem que pensar, saber, ó, Jesus já mostrou que na nossa terra a gente não é bem-vindo. Então o que eu preciso fazer? Me manter firme. Quando vier um amigo que outrora andava comigo fazendo as coisas do mundo, você tem que entender o momento de falar e como falar. Não adianta você falar, irmão, larga essa vida, vem para Jesus. Isso não é evangelho. Isso é você criar problema. Porque a primeira coisa que ele vai falar, quem é você, maluco? Tu fazia isso. Agora está dando uma de santão aí. Agora, se você passa com as tuas atitudes ali, tranquilo, cumprimento. Pô, chega aí, Gustavo. Pô, cara, não posso não. Pô, vamos